Dando continuidade aí ao bate-papo que eu tô fazendo com várias pessoas ao redor do mundo, hoje é dia de ter notícia da França. E eu conversei com 2 brasileiros que moram lá e que só me confirmaram esse lado politizado e consciente do francês, dos seus direitos e deveres e a forma tão ativa como ele cobra tudo isso. Vamos ver o que eles falaram. O meu nome é Rodrigo e o meu é Felipe. A gente mora aqui na França, em Paris, somos estudantes. Eu acho que está todo mundo passando por situações muito parecidas nesse período e eu acho que o que a experiência francesa tem a ensinar para o Brasil é fica em casa mesmo, porque aqui as autoridades demoraram muito a determinar a quarentena. A quarentena começou tem aproximadamente 15 dias e ontem à noite ela foi renovada por mais 15 dias, então até o dia 14 de abril, se eu não me engano, a quarentena está em vigor. E para a gente sair à rua, a gente precisa imprimir ou fazer à mão um formulário que é fornecido pelo governo na internet. E a gente tem que preencher alguns requisitos para poder sair na rua. Ou é para comprar mantimentos, para ir ao médico, para fazer exercício físico sozinho, desde que seja perto de onde você mora, ou para ir ao trabalho se você não puder fazer teletrabalho. E eu acho que a maioria das pessoas tem respeitado isso, as pessoas aqui têm entendido a gravidade da situação. Sim. Porque desde quando a quarentena foi implementada, a França saltou de 5 mil casos confirmados para 30 mil. Eu acho que no início tinha muita desinformação e principalmente essa ideia de que era uma gripe, era uma doença um pouco mais básica, né? Era algo que, por exemplo, também só poderia matar pessoas idosas ou pessoas que já estão dentro de um grupo de risco. E, na verdade, depois, quando, né, houve alguns outros casos e quando foi se proliferando cada vez mais, toda a população, de fato, começou a entender e a própria população começou a demandar do governo, né, solicitar que o governo e que as autoridades locais, que elas tomassem medidas protetivas, né, para poder conter a disseminação do coronavírus. Respeitamos a quarentena desde quando ela foi implementada, que foi na segunda-feira da semana passada. E desde então, você nem saiu de casa, né? Não. Só eu que saí para fazer compras no mercado. O que é bem louco, porque assim, boa parte das coisas já não tem mais no mercado. As pessoas ficam guardando distância de 1 metro entre uma e outra. Acaba que, se a gente ficar pensando muito nisso, você fica meio paranoico. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar também na nossa saúde mental nesse período. Algumas coisas têm sido fundamentais para que a gente consiga manter a nossa saúde mental e aqui dentro desse confinamento. Uma delas é se conectar com o mundo exterior com moderação. Porque se a gente fica consumindo muita informação o tempo inteiro, a gente entra mesmo numa paranoia, né? E eu acho que, embora seja muito importante que a gente tenha informação e informação de qualidade, é muito importante também que a gente consiga se focar, na medida do possível, em outras coisas. Eu acho que a forma como o mundo, né, a forma como a nossa sociedade ela se estruturou, né, nos últimos anos, eu acho que o Covid está vindo também um pouco para mostrar, né, uma transformação de tudo isso, mostrar que nesses momentos de crise o papel do Estado mais do que nunca é ajudar essas pessoas que são afetadas pela essa crise. E além disso também o Estado precisa olhar também para as pessoas mais vulneráveis, né? Eu acho que essa é a nossa grande lição enquanto sociedade, né, cobrar resposta para o governo, olhar para todo mundo. E a gente também, no nível individual, a gente também tem um compromisso muito grande com aquelas pessoas que mais precisam, né? Com, acho que as pessoas mais vulneráveis. Então, acho que nesse momento, o que a gente pode fazer e tirar de lição de tudo isso é repensar esse modelo de sociedade que a gente criou, esse modelo de economia, o modelo de que as relações sociais elas são estabelecidas, e eu acho que é importante a gente ter esse olhar com muito cuidado para as pessoas que mais precisam, né? Então acho que o papel do governo nesse momento é de fato investir, fazer mais gasto público, estabelecer uma renda básica emergencial para todos os trabalhadores afetados pela crise, socorrer também aquelas empresas que são afetadas pela crise para que elas consigam garantir o salário dos funcionários daquelas empresas, né? Todos esses elementos são muito importantes e muito essenciais
para a forma como a gente vai encarar essa crise e os resultados que a gente vai ter dela.